Agora nós passamos a palavra para a contadora, colega Sueli Maria Marques de Oliveira, que nos honra também com uma palestra, A Profissão Contábil no Cenário Atual, Futuro e Perspectivas. A contadora Sueli é bacharela em Ciências Contábeis, especialista em auditoria, perita judicial contábil, titular da HS Contabilidade Consultiva, desde julho de 1989. É presidente da Associação da Rede de Contabilistas Consultores Integrar, Rede Integrar, conselheira vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Minas Gerais. Colega, seja muito bem-vinda, permita-me assim me referir à ilustre colega contadora. Seja bem-vinda, o microfone é seu. Muito obrigada, professor Melquiades. É um prazer enorme estar aqui falando para vocês. E o Conselho de Contabilidade de Minas Gerais se sente honrado com esse convite. Participar das semanas dos profissionais de contabilidade que as universidades promovem, para nós é uma grande honra, e levar conhecimento, levar algo que possa fortalecer o profissional da contabilidade nesse período que estamos aí atravessando. Acabei de ouvir agora o doutor Rodrigo Souza com tantas palavras sobre essa Covid, né, que nos deixa amedrontados, e ainda eu concordando com ele, que eu acho que a gente parou um pouquinho antes, mas acho que foi o nosso medo, a nossa vontade de sobrevivência, né, que fez com que nós fizéssemos isso. Eu vou começar, então, falando para vocês, vou compartilhar aqui a minha tela. A gente vai falar um pouquinho sobre a profissão contábil, no cenário atual, no futuro e perspectivas. A gente está sempre ouvindo falar algo da contabilidade, que é uma profissão que estaria aí, né, fadada ao término. Houve algumas falas nesse sentido aí em anos recentes aí no passado, e isso fez que eu acho que reavivou o contador. Eu acho que a gente passou a ter muito mais responsabilidade, né, com relação a isso. Então, a profissão contábil, ela, desde o seu surgimento, ela desempenha grande influência sobre a decisão dos empreendedores. A sua relevância não era tão conhecida, porque nós éramos fadados a ser apenas os calculadores de impostos, né? A gente não tinha uma posição no mercado. Eu acho que isso, com o tempo, nós, contadores, passamos a nos fazer conhecer, a trazer para o empreendedor grandes motivos de se confiar, de se ter um contador ao seu lado, e de valorizar esse contador. As empresas ainda precisam ter mais conhecimento do que o contador pode lhe ajudar, o que o contador pode trazer para eles em termos de informações, para tomada de decisões, trazer algo que possa vir colocar os dados, as informações contábeis à frente da tomada de decisão. Nós passamos por um bom período que isso não acontecia. A gente tinha nossa posição junto às empresas era um pouco menor, a gente tinha lá nossos afazeres, principalmente os escritórios, né, as organizações contábeis, né, que de escritório contábil hoje a gente já tem o nome de organização contábil. Então, só isso para nós já é uma grande evolução. Então, eu vou tentar trazer para vocês aqui alguns cenários. O cenário que nós vivemos hoje, o que a gente espera com essa tecnologia, o que a tecnologia vem trazer para nós de coisas boas para a nossa profissão. Eu sou uma pessoa muito suspeita de falar da profissão contábil, porque eu sou uma apaixonada pela contabilidade, né? Eu tenho 31 anos de uma empresa contábil, já tenho 40 anos de profissão.
Então, praticamente, eu comecei a minha vida profissional dentro do escritório de contabilidade. Então, isso para mim é motivo de muito orgulho, né? Então, por isso que quando eu vou em falar da profissão contábil, isso me dá uma tranquilidade muito grande para falar. Do cenário atual da contabilidade, a gente ainda tem, as organizações contábeis ainda estão muito voltadas a cálculo de impostos e obrigações acessórias, né? São as DEFIAs, são os SPEDs, DCTF, DES, E-Social. Então, ele tem uma importância, o profissional hoje ele tem uma real importância dentro do empreendedor, dentro da empresa, dentro daquilo que ele pode tomar decisão em cima dessas informações. Então, hoje, as informações contábeis estão muito voltada ainda, embora ainda muito voltada a informações fiscais, hoje já se começa a mudar um pouco esse cenário, trazendo para o empreendedor a parte dessa tomada de decisão, dessas DREs mais bem elaboradas, de um resultado melhor apresentado. Hoje, grande parte das organizações contábeis estão muito ligadas à tecnologia, então já tem em si, dentro delas, a inovação para trazer documentação, trazer informação, ver o que pode ser feito, o que eu posso melhorar para o meu cliente. Então, esse é o cenário que o contador precisa estar atuando e se preparar para atuar futuramente. As empresas hoje, elas estão necessitando de uma quantidade maior de informação. Hoje, bancos, fornecedores, então, as informações para o terceiro, ele está muito mais complexa do que acontecia anteriormente. Então, eles precisam se preparar para isso e ter essa informação. Nos últimos anos, nós tivemos algumas mudanças bem significativas, né? Essa parte de trazer essas obrigações acessórias para dentro do escritório contábil ou para a área de atuação, né, do profissional contábil, ela fez com que a gente procurasse entender um pouco mais do que é a parte do empreendedor com a parte do fisco, porque nós precisamos entender a parte do fisco, senão ele acaba, a gente fica, né, se não nos entendermos, ficamos só meros preenchedores de obrigações, e isso hoje já não é mais o que está previsto para o cenário da contabilidade. Hoje a gente tem muito mais como colocar informações para esse empreendedor, trazer as informações mais fidedignas, trazer informações mais próximas da realidade aqui, do que a gente precisa colocar para ele agora, a tomada de decisão dele é hoje. Algum tempo atrás a gente usava muito um balanço de um ano anterior, no mês de março, abril. Então, isso para nós hoje já não é mais uma realidade. Período agora, abril, maio, junho, nós estamos só preenchendo obrigações, tudo já passou, tudo que tinha que ser feito na empresa já aconteceu, é um fato acontecido. Então, a maioria hoje dos profissionais de contabilidade procuram acompanhar. Então, o contador que atua na empresa de contabilidade, ele executa os registros das informações convencionais, na maioria das vezes, no papel de prestar informações para o terceiro. E hoje a gente precisa, além do terceiro, trazer essas informações para o empreendedor. Precisamos ter o empreendedor do nosso lado. Precisamos estar ao lado do empreendedor para levar para ele o nosso conhecimento. Chegaram muitas informações, muitos mecanismos tecnológicos que acabaram nos obrigando a ter
um período mais de conhecimento, buscar muito mais informações. Hoje é com muita alegria que a gente vê os profissionais de contabilidade graduados procurando aí uma pós-graduação, um segundo título, ou ter algo que venha valorizar a sua profissão. Então, esse é o cenário que nós estamos vivendo hoje, é um cenário de trazer para o empreendedor, trazer para o aluno, né? Hoje a gente tá falando para muitos alunos, trazer para ele o quê? Que a contabilidade é a chave de todo empreendimento. Então, é com muito orgulho que a gente tem que se sentir trazendo essas informações para o empreendedor. E com isso, a gente acaba buscando muito mais na tecnologia e acaba trazendo muito mais informações, acaba trazendo muito mais inovações para o nosso meio. A gente acaba também participando, né, dessa gestão das empresas. Hoje, a gente daqui a pouco também vai ter a palestra do professor Geru, que vai falar muito de gestão. Então, hoje o contador também está muito inserido na gestão das empresas. Então, a gente precisa estar trabalhando em conjunto, a gente precisa ter uma boa forma de trazer essas informações, de levar informações límpidas, fidedignas, e, além disso, cumprir com a nossa obrigação junto ao fisco, que é apresentando esses resultados e os impostos e os cálculos. E nesse momento, até ouvindo aí o doutor Rodrigo, da pandemia, né? Nós temos escritórios aqui em Belo Horizonte, o meu mesmo, nós com 24 horas, nós estávamos todos trabalhando home office, então, nós nos sentimos, assim, parte da essencialidade do momento, né? Tudo podia parar, mas não podia parar os médicos, não podiam parar os contadores, né? Até em algumas cidades, nós somos até caracterizados como serviços essenciais. Aqui em Belo Horizonte, infelizmente, não, mas em grande parte das cidades de Minas Gerais, a gente foi caracterizado como serviço essencial. Então, isso nos dá, nos representa, né, nos dá o valor, nos demonstra a necessidade que os empresários, o empreendedor, o gestor, o investidor, ele tem dos nossos dados, dos dados que nós produzimos em cima das informações que nos são repassadas pelas empresas. No cenário tecnológico, como eu coloquei, a gente teve muitas mudanças significativas para a contabilidade. Nós trouxemos a contabilidade digital, a contabilidade online. Hoje, todos os escritórios de contabilidade obrigatoriamente têm que ter um equipamento, internet, computadores, internet, e cada vez mais uma internet com maior velocidade, equipamentos de melhor impacto, né, tecnológico, com mais capacidade de armazenamento de dados. Chegaram também os sistemas, o software, que já traz para nós informações, facilidades, né, em trazer, né, a informação da empresa para dentro do escritório de contabilidade, porque a gente tem aí softwares já interligados com o controle financeiro da empresa, que facilita, né, a parte de contabilização. Nós temos software que busca as notas fiscais emitidas dentro do ambiente gerador, né, das notas fiscais dos órgãos, né, de estado, município, o federal. A gente já tem como trazer os dados que estão dentro de recolhimento, de conferência, e isso vem trazer também vamos falar, vou dizer o seguinte, uma
uma comunicação muito mais bem feita entre as organizações contábeis, entre as empresas, entre o fisco e todas essas empresas que trazem e que geram esse cenário tecnológico para nós, que traz esses sistemas que vão colocar informações mais fáceis para a gente trabalhar. E o que acontece quando eu tenho um mecanismo tecnológico que me ajuda muito? Eu tenho um melhor desempenho da minha equipe. Eu consigo trazer para a minha equipe, eu posso colocar metas, não só para a equipe, mas também para a empresa. Eu consigo colocar a minha organização contábil de uma forma que eu venho me destacar no mercado. Hoje, o empreendedor, o grande empresário, é isso que ele está procurando. Ele está procurando profissional de destaque. Até algum tempo atrás, alguns meses, eu posso dizer até poucos anos, essa parte da contabilidade online assustou muito a maior parte dos contadores, porque a gente começou a pensar que nós não iríamos ter nosso trabalho. Todo o nosso trabalho ia ser feito por uma máquina, onde você coloca ali as suas informações, as informações já vão gerar suas guias, e das suas guias já se gera as obrigações acessórias. Começou-se a ver, então, que o contador não era só o fazedor de guia. A gente começou. Hoje nós usamos a contabilidade digital, a contabilidade online, como um fator a nosso favor. Porque quando eu trago toda essa tecnologia para me ajudar a cumprir com os prazos que eu tenho, a cumprir com as minhas obrigações, eu acabo aumentando a minha produtividade de toda a minha equipe, porque se um funcionário gastava, né, algum tempo atrás, eu até fiz outro dia uma palestra lá na PUC Minas, onde a gente falava da evolução da contabilidade, ou seja, eu, como tenho quase 40 anos de contabilidade, eu conheci aqueles mimeógrafos, aquelas gendatas, aquelas máquinas, aqueles livros diários com gelatina, né? Hoje o profissional que está se formando, né? O estudante, ele não sabe nem o que, a maioria das vezes não sabe nem o que é isso, que a gente trabalhou muito, então perdia-se muito tempo. Hoje não, hoje a nossa equipe, ela tem tudo à mão, ela tem as informações na mão para tratar esses dados e chegar a um resultado que ela possa apresentar para o empresário, para o empreendedor, de forma bem detalhada. Hoje fala-se já em dashboard, já fala-se em você ter a sua empresa na mão numa única folha, né? Porque é o dashboard. Hoje a gente já trabalha muito com BI, trabalhamos com as nossas planilhas de Excel ficaram um pouco ultrapassadas, até mesmo para o contador. Então, muitas empresas achavam há algum tempo que o contador não ia chegar nesse nível. E nós buscamos muito isso, nós trabalhamos muito para ter esse nível de conhecimento, ter essa oportunidade de não chegar com um balanço que nós sabemos interpretar, nós, enquanto profissionais, sabemos, mas que o empresário, às vezes, não sabe interpretar. Então, é muito mais fácil que eu consiga transformar esse balanço num dashboard para mostrar para ele via gráficos quantos funcionários ele tem, qual o turnover dele, qual o valor da folha, qual a relação percentual da folha dele em relação ao faturamento, em relação aos custos que ele tem, qual é o percentual da folha dentro do curso. Então, isso falando somente em poucas informações que um dashboard de departamento de pessoal ou de RH pode demonstrar para o empreendedor ou para o empresário ou investidor. Então, são várias formas. Eu posso colocar
metas de quantas, até onde eu quero chegar com a minha empresa, eu quero ter a minha empresa especializada, eu quero ter na minha empresa somente esse tipo de prestação de serviço, eu vou trabalhar só com comércio. Então, eu, enquanto contador, eu tenho essa autonomia agora, já que a tecnologia me ajuda, já que a tecnologia me coloca à minha disposição muitas informações que eu posso retirar de dentro da empresa sem estar na empresa. Então, essa parte tecnológica mudou muito significativamente. Hoje nós temos, por exemplo, notas fiscais em arquivos XML. Quem, há algum tempo atrás, imaginou que uma nota fiscal que a gente tirava no talonário lá, hoje a gente tem ela lá com um formato binário, que é transformado nos valores, em destinatários, em CFOPs, e que tudo isso é lido pelo meu sistema contábil para transformar isso em dados para que eu possa fazer os cálculos, para que eu possa ter as informações à mão. Então, já se foi o tempo em que nós ficávamos esperando o documento chegar do cliente, ligando para o cliente para pedir, por favor, manda a nota que o seu imposto vai vencer, por favor, tenha mais clareza a fazer sua nota, porque eu preciso ler sua nota. Então, isso acabou. Hoje nós somos muito mais eficientes do que isso. Hoje nós não podemos abrir mão dessas vantagens, a gente não se enxerga mais abrindo mão dessas vantagens de estar bem posicionado junto ao fisco, junto ao empreendedor. Tá? Os contadores podem utilizar aplicativos para ter na mão, no celular, todas as informações. A maioria das software houses hoje, além do software de elaboração, né, de balanço, de imputação de dados, né, para balanço, para trazer informações da folha, trazer informações da parte fiscal, ela tem um aplicativo daquilo ali, que o contador sai para reunião com o aplicativo, ele não sai mais com pastas, papéis, agendas, e olha que eu posso falar isso de cadeira, que eu já saí com muitas caixas, muitas coisas para levar para cliente, para às vezes dar uma informação que ele queria. A empresa dele dá resultado? Ele tem um custo bem apurado? Ele sabe se o funcionário dele consegue cumprir as metas da empresa? Ele consegue ver o desempenho da equipe dele? Então, isso tudo ele tem agora de uma forma muito mais fácil, muito mais prática de se entender. O capital humano é um alicerce de sustentação das organizações contábeis. Ela é sustentação por quê? Depende do capital humano para manusear todo esse cenário tecnológico que nós temos à nossa disposição. Então, eu preciso fazer o que? Eu preciso motivar a minha equipe a que ela utilize os mecanismos tecnológicos, a tecnologia, os softwares, os aplicativos, as planilhas, a nosso favor, a trazer para dentro das organizações, ou para dentro da empresa, né? A gente ainda tem grandes empresas aí que têm os departamentos de contabilidade deles internos, e que às vezes, algum tempo atrás, era incrível, mas o departamento de contabilidade era um departamento afastado do departamento financeiro, do departamento pessoal, do departamento fiscal. Hoje, a maioria das empresas, as contábeis e também as que têm o departamento contábil, a contabilidade interna, né? Ela tem todos ali num único espaço. Hoje, se a gente for olhar os escritórios de contabilidade, você não vai mais ver mesas pontuais, você não vai mais ver nichos, né, de departamentos. Hoje você vê, são plataformas de trabalho. Por quê? Porque é muito mais fácil a comunicação
quando quando a gente está muito mais próximo do outro, tá? Falando um pouquinho da equipe, a gente não pode deixar de falar a necessidade de ter dentro da equipe pessoas motivadas. E para motivar pessoas, né, isso faz mais parte da administração, mas enquanto contadores a gente acaba entrando um pouquinho em cada área, a gente não pode esquecer dos feedbacks da nossa equipe, de saber se aquilo ali está correto, de colocar se precisamos mudar, de estar se reunindo para discutir o nosso trabalho. Quando que há um tempo atrás a gente ouvia dizer que houve uma reunião das empresas, na empresa de contabilidade, para discutir o melhor caminho? A gente pega as normas, a contabilidade é normatizada, né? O Conselho Federal de Contabilidade normatiza, os CRCs aplicam, e essas normas devem ser aplicadas nas empresas, nas organizações, e nós não precisamos discutir, mas é o contrário. Quanto mais norma, quanto mais legislação, mais nós precisamos discutir, mais nós precisamos estar juntos para isso. Nesse momento aí da pandemia, né, desde que nós nos afastamos para home office, nós tivemos alguns momentos assim de extremo medo, né? Medos extremos das empresas. Então, nos primeiros 20 dias, nós passamos socorrendo o empresário. Era porque ele tinha o funcionário dele, que ele precisava avaliar se ele ia suspender o contrato, se ele ia fazer rescisão, se ele ia mandar embora, qual era a expectativa dele disso. Então, assim, muitas empresas preocupadas com a solidez, preocupada com viver, né, sobreviver ao corona, sobreviver a esse período de pandemia, como é que vai ficar a primeira coisa foi o seguinte: parou tudo, pararam-se as empresas, para-se tudo no país, né? As contabilidades não pararam, não, as contabilidades continuaram, porque elas continuaram lendo as 29 medidas provisórias que saíram. Eu costumo falar que a gente deitava com uma medida provisória e acordava com uma outra medida provisória em vigor. Aquilo que a gente tinha preparado para falar com o nosso cliente no dia seguinte, no primeiro horário, já devia ser mudado, porque a gente tinha que ter outras informações. O governo colocou outra medida provisória em vigor, às vezes alterando um ou outro item daquelas 29 que ele já tinha divulgado. Então, nós ficamos um mês dedicando a isso. O segundo mês, eu falo que foi o mês da calmaria, porque nós estávamos todos home office, mas estávamos todos tranquilos com relação ao trabalho, né? A gente fala tranquilo, é tranquilo em relação ao trabalho. Por quê? Eu sabia aonde tirar as minhas informações, eu sabia o que eu precisava trazer para o meu cliente de informação, de o que ele precisava de ter de informação para que ele pudesse tomar as decisões, as melhores decisões. Que inicialmente foi assim: vamos pedir desconto em tudo, vamos deixar de pagar tudo, vamos pedir para não entregar a obrigação, vamos pedir para não pagar imposto, vamos pedir, e foi assim, vamos pedir no desespero. Então, o que a gente acabou vendo? Que muitas das empresas, grande parte dessas empresas, sequer precisavam disso. Hoje, a gente sabe mostrar para eles, com a contabilidade em dia. Eu trago meu cliente aqui, eu estou fazendo o mês de junho, estou acompanhando ele no mês de junho. Se eu estou fora, óbvio, eu tenho uma defasagem, né? A contabilidade interna na empresa, ela está acompanhando diariamente. Mas se eu estou numa organização contábil, eu costumo ter uma defasagenzinha. Mas eu posso ter o software dele ligado com o meu. Eu posso ter as informações que ele precisar rapidamente, em 2, 3 cliques.
porque eu já sei, eu já parametrizei os meus sistemas, eu já parametrizei o sistema do meu cliente para se comunicar com o meu, e aí eu ter a condição de ajudar, socorrer, né? A gente usou muito essa frase, nós precisamos socorrer uma empresa aqui. Hoje nós precisamos socorrer um empresário ali, porque foram as dores do empresário que o contador atendeu. Então, isso virou, a tecnologia virou para nós assim, algo principal. E a nossa equipe também. Porque eu daqui, do meu espaço, daqui da minha cadeira, controlando 10, 12 pessoas que estavam nas suas casas, à frente dos computadores. Só para vocês terem uma ideia, aqui na nossa empresa, até o nosso telefone foi para a internet. Nosso número fixo é atendido pelo computador do funcionário lá na casa dele. Tá? Então, a gente não teve esse problema de comunicação. Mas aí, isso por quê? Nós transformamos as empresas. Esse impacto da tecnologia nas organizações contábeis foi muito forte. Esse aumento de produtividade foi muito forte. Hoje nós temos aí consultores, empresas que nos mostram como não ter papel na contabilidade. Alguém já imaginou isso? Uma contabilidade sem papel? Eu posso trazer vocês aqui na minha empresa. É óbvio que eu não tenho. Hoje a gente fala papel 0, mas vou falar assim, papel 1. Não é 0, não. Papel 1, porque nós ainda somos apegados ao papel. Então, nós trazemos na nossa carga de trabalho, né, a utilização do papel. Mas eu vou usar de exemplo a minha empresa, que o professor Sérgio aí já nomeou, que eu estou à frente dela desde junho de 89, eu já tive um andar de arquivo de cliente. Eu tinha um escritório no 5º andar, o 4º andar era arquivo, gente. Vocês não têm ideia do custo que isso era para mim. Primeiro, eu não conseguia catalogar esse arquivo nunca. Eu vivia parando a minha equipe para dizer assim, hoje nós não vamos trabalhar, nós vamos mexer com arquivo. Olha, precisamos organizar o nosso arquivo. O nosso arquivo não está bom, o nosso arquivo até poeira para a gente entrar. Então, eu vou falar para vocês, hoje meu escritório tem um andar, eu trabalho num andar, eu tenho aqui internamente 15 posições de trabalho, que hoje eu estou usando 6. Tem alguns que permanecem em home office, mas eu uso 6 posições de trabalho aqui. Os meus armários todos, quando eu mudei para esse prédio aqui, todas as salas, elas eram de armários. Tinha tudo quanto era... A gente ainda era departamentalizado e tinha armário. Então, cada departamento tinha lá 5, 6 portas de armário. Hoje eu vou dizer para vocês, eu tenho esse armário que vocês devem estar vendo aí atrás de mim. Tenho 2 armários baixos ali, até porque tem que colocar as coisas pessoais, alguma coisa. Cada departamento tem um armáriozinho pequeno de 2 portas. Tudo nosso é arquivado em nuvem. Nós hoje temos todo o nosso sistema, ele está em nuvem. Nós, quando saímos daqui para home office, nós levamos nossos equipamentos, alguns levaram os equipamentos, e levamos as nossas senhas de acesso à internet, porque tudo estava lá. O nosso servidor de dados, ele é na nuvem, então eu não tenho que ter mais a gente tinha, eu cheguei a ter aquelas coisas enormes, aquelas torres enormes, para colocar servidor dentro, para ter informação do cliente ali dentro. Hoje não, hoje eu entro com a minha senha, a gente já tem as nossas pastinhas de todos os clientes, o que eu quero ver, eu já vou direto na pasta, já pego. Isso, gente, eu estou usando esse exemplo, mas aqui em Belo Horizonte, nós temos várias organizações contábeis que, inclusive, fizeram comigo essa transformação. Foi muito difícil, foi penoso,
Porque nós, contadores, a gente tem a guarda de documentos, né, eu acho que na essência, né, nós temos que guardar. Então, quando se falava em guardar, a gente guardava em armários, a gente guardava em caixas. Então, hoje não. Hoje nós guardamos em Dropbox. Eu tenho a gente tem os nossos clientes, eles cruzam as informações que não são genéricas, como as informações de pagamento, as notas fiscais, que eu já tiro lá no sistema dele de contas a pagar, contas a receber. Então, algum documento que eu não consiga ali, ele tem uma pastinha lá dentro da minha nuvem para ele guardar. A gente fala, né, para ele subir o documento. Por quê? Quando eu preciso, eu baixo aqui rapidamente, a gente consegue analisar os dados melhor. A gente usa essa parte da documentação em nuvem, mas usa o arquivo da documentação, porque a contabilidade tem que ter análise, né? Então, a gente não pode só utilizar do pagamento. Quem faz o pagamento é o financeiro, mas quem analisa o dado que o financeiro fez é o contábil. Então, eu preciso saber o que o cliente pagou, o que ele investiu, qual é o custo, aonde eu vou colocar esse documento, eu preciso custear. Então, com o tempo, é claro, a gente vai colocando, parametrizando esses dois sistemas para ter isso de uma forma bem mais tranquila. Mas a primeira vez que eu me deparei com a transformação, né, com essa performance que eu precisava fazer, eu me assustei, porque a empresa que trouxe para mim a consultoria, ela disse para mim assim: você está com 60% do seu tempo ocioso, porque você não consegue atender o seu cliente. Você não tem o tempo disponível, porque você está lá buscando dados, você está lá ligando para ele trazer o documento, você está recebendo ele ali na porta. Receber cliente é ótimo, gente, é ótimo, mas é para atender, é para dizer para ele assim: olha, vem aqui, vou te mostrar como é que estão os seus dados, como é que está o seu gráfico, o que você produziu, o seu custo. Você pode melhorar seu custo. Olha só, olha esse produto, olha esse. Aí hoje a gente tem tudo isso nas nossas mãos. Então, nós melhoramos sensivelmente o que nós passamos para o cliente de informação. E isso é muito que a gente tem, deixou claro para a nossa equipe a meta, nós aumentamos a nossa produtividade com a colocação de dados, informações tecnológicas, tá? Hoje, quando a gente fala muito em informação, a gente fala em informação tecnológica. Quando a gente fala em dados que a gente traz da tecnologia para nós. Então, esse é o novo cenário da contabilidade. Isso é o que a gente tem aqui vamos dizer assim, de orgulho de dizer que nós, contadores, superamos aquela parte dos documentos todos empilhados na mesa. A gente não tem isso mais. A gente tem hoje funcionários que têm tempo de treinamento, a gente tem tempo para atender o cliente, a gente tem tempo para conversar com ele, a gente tem tempo para mostrar para ele que tudo dele a gente consegue trazer de uma forma tranquila. Ou seja, a decisão é dele, mas a informação quem tem que trazer é nós. Nós somos esse profissional de trazer para o cliente aquilo que ele precisa para melhorar a performance da empresa dele. Porque a performance da empresa contábil, da organização contábil, nós conseguimos melhorar. Nós conseguimos trazer essa geração, né, Y aí que a gente está trabalhando com ela, é extremamente interessante essa parte de você conseguir trazer
compartilhar, vamos chamar de compartilhar esse conhecimento com eles, trazer para eles o nosso conhecimento anterior e aplicar esse conhecimento na área tecnológica. A gente tem empresas aqui que utilizam desse conhecimento para gerar tecnologia. Hoje a gente tem vários aí, os frameworks da vida, né? Esse pessoal que está fazendo aí essas fintechs de tecnologia, né? Essas empresas. Então, assim, estão sendo criadas muitas empresas em cima disso, e que vem da nossa informação. Então, a primeira coisa que nós temos que nos orgulhar de ser contadores é que nós fazemos informação. E nós fazemos informação que, na maioria das vezes, traz gratidão do empresário. Traz gratidão por quê? Porque ele vai ver o que ele precisa. Se a gente antes tinha as empresas que morriam, né, logo que eram constituídas, hoje o contador ele faz de tudo para isso não acontecer. Ele tem uma perspectiva, ele tem uma visão, né? Eu estou lendo a palavra perspectiva aqui, mas a palavra que eu quero usar é visão. Ele tem a visão do negócio que ele está trabalhando. Ele tem a visão do negócio dele, que é dentro da organização contábil. Mas ele tem que ter a visão do negócio do outro, do cliente dele, de mostrar para ele que, assim, olha, esse caminho não é o seu, esse caminho não é bom. Eu costumo ser até muito ousada aqui, que às vezes eu dou palpite até no nome das empresas que trazem para cá para a gente constituir. Porque eu acho que nós temos esse direito de falar assim, peraí, esse nome aí não está muito bom, não? Esse nome aí, será? Você está vendo se vai... Sabe, tudo isso, a gente não mexe mais com números. Olha que maravilha. A gente mexe, além dos números, que é o nosso principal, a aplicabilidade desses números dentro das normas contábeis e ainda trazer conhecimento para o nosso cliente. Então, o que é o futuro? Quais são os futuros? O que é a perspectiva de futuro? Tá? Acompanhar as atualizações. O contador tem que estar ciente das novidades que está acontecendo. Principal, não só tecnológica. Tá? Quando a gente fala contabilidade, mudanças, inovação, tecnologia, legislação, novas normas. Estamos aí, as FRS acontecendo, a gente tem que se dedicar de tentar, de transformar a informação que eu tenho aqui hoje para mandar para qualquer país do mundo. Porque quando chegar em qualquer país do mundo, eles vão entender a minha informação. Então, tudo isso faz parte do nosso dia a dia contábil. Então, eu preciso conhecer os principais desafios que a profissão está me trazendo. Eu preciso acompanhar todas as atualizações, todas as normas, CPCs, tudo que vem de encontro à melhoria contábil, melhoria dos dados contábil. Eu preciso estar atenta a isso. Eu preciso comunicar bem com o meu cliente. Eu preciso ser um contador consultor. Eu preciso mostrar que comunicar comigo é fácil. Eu preciso mostrar para o meu cliente, para o empreendedor, para o investidor, que falar com o contador é agradável. Até um pouco tempo atrás, a gente via o povo até virar a cabeça, nossa, o contador vem aí hoje. Hoje não. A gente precisa estar aberto para chegar nas empresas e falar assim, olha, o contador chegou, que bom. O contador veio aqui para nos dar alguma notícia boa, o contador está nos comunicando alguma coisa boa, é trazer isso para o nosso dia a dia empresarial, é trazer isso para a nossa
vida normal, é a comunicação de dados. Olha, eu sou extremamente apaixonada pela contabilidade. Então, quando eu falo assim, comunicação na contabilidade, é porque eu tenho capacidade de transformar os dados e trazer respostas para o meu cliente. Então, isso para nós é muito bom. A gente tem agora também, olha só, o computador já faz seu marketing digital. Há um tempo atrás, a gente nem ouvia falar isso. O contador era um contador que estava lá dentro do escritório dele, trabalhava os dados, soltava o balancete, soltava o balanço, soltava os impostos, mas ninguém sabia quem ele era. Ninguém tinha notícia desse contador. A gente hoje sabe que esse contador, ele tem uma empresa contábil que está nas redes sociais, que está divulgando informações diariamente, que solta vídeo para os seus clientes, que toda mudança ele vai lá e fala para o cliente dele o que está acontecendo. Se ele não é para um cliente, ele fala para todos, ele pega um nicho, ele se especializa, ele faz acontecer. O contador hoje faz acontecer. Ele se capacita. Hoje, eu tenho muito orgulho de ser vice-presidente de desenvolvimento profissional. Até na gestão anterior da presidente Rosa mesmo, eu fui vice-presidente de ética e disciplina no Conselho Regional de Contabilidade. Foi no período do punição, né? E não só punição, mas orientação, fiscalização e, às vezes, punição para o profissional. E hoje não, hoje eu estou nesse cargo aqui que eu estou amando estar. É de levar conhecimento, desenvolvimento profissional. É levar para o profissional da contabilidade aquilo que ele precisa naquele momento. A gente está fazendo várias lives, a gente está fazendo vários treinamentos, coisas que a gente fazia lá dentro do CRC, hoje nós estamos fazendo aqui, eu estou olhando para essa tela do computador aqui, adoraria estar vendo o rosto de cada um, né, que tá me ouvindo, não sei nem quantas pessoas estão me ouvindo, mas eu adoraria estar vendo o rosto de cada um, mas é capacitação, é levar informação. Então, toda vez que a gente leva informação, a gente está capacitando alguém e está se capacitando também. Para mim, é um momento de aprendizado. Tá aqui, na frente dessa tela aqui, olhando para a minha apresentação, vendo algumas coisas que eu escrevi aqui, para a gente não esquecer de falar, e mostrar para o contador o quê? Que ele tem capacidade de aprendizado, porque ele tem empresas, órgão de classe, universidades, que estão todas aí disponibilizando conhecimento. Então, quanto mais eu for capacitada, quanto mais eu procurar a capacitação, capacitar a minha equipe, é para mim trazer novas novidades, né? Novas novidades, né? Ficou até redundante, mas assim, novidade é sempre algo que qualquer profissão quer ter. Qualquer profissão quer tornar melhor a forma de conhecimento, tornar mais agradável a forma de se ter conhecimento, tá? E novas competências. Se a gente fala em futuros e perspectivas, a gente tem que ter novas competências. A gente não pode ser só o contador. Eu tenho várias coisas aí que estão acontecendo aí, por exemplo. A gente está aí agora para não, né? Já existe, mas as capacitações melhores para contabilidade ambiental, a gente está formando contadores especialistas em contabilidade ambiental. Imagina vocês, algum tempo atrás, se alguém imaginava mensurar o ambiente contabilmente. A gente não tinha, não se pensava em fazer nada disso. A gente não imaginava o que era
Como é que eu vou preparar um balanço social? Então, eu me capacito para isso, eu tenho essa nova competência, esse novo ramo que está surgindo. É assim, eu falo novo ramo, porque eu acho que agora aparece muito mais, ele está aparecendo muito mais. Eu tenho cooperativismo também, que eu coloco como nova competência, porque a gente tem... Está sendo criadas muitas cooperativas, então é preciso especialização para trabalhar com a contabilidade de cooperativismo. É preciso especialização para trabalhar com a contabilidade ambiental. É preciso uma especialização para trabalhar com auditoria, uma perícia bem feita, um foco de perícia muito bem feito, que é uma perícia contábil, uma perícia gerencial. A gente não ficar só nas perícias de contrato de trabalho, né, que a gente tem sempre. Não, é uma perícia bem feita, é uma contabilidade gerencial bem feita, é uma auditoria bem feita, é uma contabilidade ambiental que vem aí, né, que vai estar muito vou ver só meu tempo aqui, viu, gente? Que vai estar assim muito à frente, né, nesses momentos aí. Eu não sei nem se eu extrapolei muito meu tempo, não, mas o que eu queria dizer, principalmente para vocês, é que contabilidade é algo para se amar. A gente tem que amar a contabilidade, porque nós somos pessoas que está diretamente ligado no anseio daquele empreendedor. É nós que estamos ali para ajudá-lo, que estamos ali para completar, vamos chamar assim, completar a gestão da empresa. Muito obrigada. Aí meus dados, eu vou com o professor Sérgio, vou deixar meu e-mail também, se precisarem de algum detalhe. Professor, agora eu não sei se eu sei voltar aqui, viu? Perfeito, perfeito. Ótimo. Foi um verdadeiro show, um espetáculo a sua aula. Ela foi além da palestra, sabe? Porque a nossa faculdade, ela é o curso de Administração e Ciências Contábeis, é dupla graduação. Exato. E permita-me, professor Ronaldo, repetir a sua fala uma vez mais, dizer que é um grande desafio para um contador ensinar contabilidade. Sim. A senhora, numa leveza, mostrou a qualidade da profissão, a extensão dela, que vai muito além de olhar números, mas avaliar os números, analisar os números, traduzir esses números. E esse é um grande desafio que nós encontramos dentro das salas de aula. Exatamente. Aqui no interior, a gente tem uma expressão, um jargão, eu não sei se é do seu conhecimento, e dizer que santo de casa não faz milagres. Não é? Gustavo, seu concurso nesse sentido. E foi extraordinário dizer desse olhar para o além da curva, o além da sala de aula. O que é que o mercado está esperando de cada um desses jovens que estão aí se preparando para entrar no mercado? Então, não pode ficar limitados apenas, exclusivamente, não é? Aquela sala. Ele tem que ir além, ele tem que olhar além da curva, é o que a gente costuma dizer para eles. Tem inúmeras perguntas aqui. Muitas. Eu vou aqui pensar algumas, e me perdoe se eu não conseguir traduzi-las todas, não é? Em razão do nosso próprio tempo. Mas tem uma aqui que é uma preocupação, de um modo particular, dentro aqui do nosso núcleo, que é esse triângulo. A senhora muito bem posicionou esse triângulo de geração e utilização de informações, que é o contador, o empresário, o administrador e o governo. Como é que a senhora vê isso pós-pandemia? Como é que a senhora vê isso 2025? Esse triângulo, com toda essa tecnologia à disposição.
O governo também vai se adaptar a isso, já está se fazendo. Como é que a senhora enxerga essa questão? O governo já está, viu, professor Sérgio? Lá, como parte do Conselho, né, de Contabilidade, a gente tem um acesso muito tranquilo, né, com os órgãos de governo, principalmente Receita Federal, né? Quando a gente fala contabilidade, o que vem na nossa frente é um leãozinho, né? Que está ali pronto para nos espetar, né? Ou para nos abocanhar. Mas eu acho que foi esse período até agora, foi um período assim, de grandes progressos de comunicação entre contabilidade e órgão governamental. Eu acho que a Receita, embora ela tenha criado alguns mecanismos para que a gente colocasse as informações lá dentro, e muita gente, e é óbvio que é isso, ela está colocando isso lá para ter uma forma de melhor nos fiscalizar, né? Ou seja, ter o acesso à informação muito mais prática, mas isso demandou dela conhecer muito o nosso trabalho. Então, acho que só tem a evoluir daqui para frente. Eu acho, SPED, quando se trouxe os SPEDs, os contadores, né? Não vou falar o senhor, não, mas se descabelaram. É verdade. É fato. Se descabelaram. E hoje, o que é o SPED? Só a transformação dos dados que nós temos aqui para uma leitura lá na Receita Federal. Então, eu acho que isso tende a se aproximar cada vez mais. Contador, empresa e governo. A gente vai... Contador e governo vai estar aqui para apoiar a empresa. Tá? Vai poder ver. Essa pandemia, por exemplo, muitas coisas não precisavam ter sido feitas. E a Receita Federal acabou fazendo. Uma das coisas, quando saiu lá a prorrogação do imposto de renda de pessoa física, eu quase me descabelei. Eu falei assim, pronto, vai parar o país. Porque ninguém, o brasileiro é a cultura dele. Eu estou essa semana aqui ainda com... Não tem 50% das minhas declarações prontas. Mas por quê? Porque como atrasou, como adiou, parou. A gente teve empresa, professor, que não dependia de postergar pagamento. Postergou. E tinha empresa que, assim, não precisava postergar, vai ter dificuldade lá na frente, porque vai pagar 2 impostos no mesmo mês. Então, isso tudo, a Receita, antes de tomar essa atitude aí, eles pensaram nisso tudo. Mas, como se diz, a gente queria, né? O empresariado queria uma resposta. Então, eles deram, a resposta que a gente tem é essa. Então, eu acho que tende, está caminhando para que a gente consiga ter muitas informações mais fáceis e a gente consiga também ter um relacionamento melhor. Porque eu acho que a partir do momento que está tudo muito claro, né, transparente, o empresariado não tem o que esconder, o contador não vai esconder nada, que nem pode, e a Receita Federal fica feliz. O leão fica manso. Fica manso, exatamente. Não existe mais essa competição. O que existe é uma parceria. Nós não vamos construir, né, um mundo novo dividindo, competindo. Não, nós vamos participar, não é, de forma igual. E aí nós vamos fazer um Brasil diferente, não é? Com toda certeza. Não é? Com toda certeza. Olha, permita-me chamá-la de professora, porque hoje foi extraordinário. Muito obrigada. A Ana Cristina cumprimenta a senhora aqui. Excelente, Sueli. Sua fala foi extremamente atual, repleta de provocações e reflexões para todos nós. Muito obrigada. Muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade, pela disponibilidade do Conselho Regional de Contabilidade, né? Participar conosco desse evento, que é uma preocupação nossa de não trazer só informações, mas desenvolver habilidades, desenvolver competências nos nossos alunos. Essa é a nossa preocupação. Nós somos uma cidade pequena, tivemos uma luta muito grande para termos uma faculdade aqui, e essa luta ela precisa permanecer, e o desafio nosso é esse,
fazemos... E o CRC vai colocar algumas ações aí para os alunos, viu, professor? Muito obrigado, eu agradeço. A gente está criando aqui, fazendo nessa área de desenvolvimento profissional, a gente tem o CRC Jovem, né? Então a gente vai estar criando algumas informações aí para os alunos, levar informações do conselho, para que o aluno saiba para que está aqui o conselho. Hoje ainda existe alguma coisa de ser assim, muito só cobrança, né? Só fiscalização. Não, a gente está aqui também para ajudar. Para ser parceiro. Ser parceiro. Boa notícia, excelente. Muito obrigado em nome do coordenador. Eu agradeço muito o convite, viu? Nós é que agradecemos a sua disponibilidade, a sua presença e a sua belíssima palestra nessa noite. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor. Nós vamos ainda voltarmos a comunicar. Muito obrigado. Tá bom, obrigada.